pequenos. Isso é só uma dúvida. Por exemplo, num pequeno município, uma cidadezinha lá do interior, onde o abastecimento da água é feito por pipa, a prefeitura, o caminhão-tanque da prefeitura, tá? Que vai de porta em porta fornecendo água. Isso aí é considerado acesso à água ou não? Só água encanada? Não, aí nós fazemos um detalhamento da pergunta. A pergunta começa, você tem água? Sim. E depois a forma de acesso a essa água. Então tem rede geral de abastecimento de água, ou pode ser água de poço, mas água limpa, cisterna, ou outros mecanismos quaisquer de transporte da água, que não seja por rede, mas que chegue ao cidadão. Ele tem acesso à água. E a pergunta vai, com que periodicidade você tem acesso à água? Porque se você responder a cada mês passa um caminhão-pipa aqui na minha casa, é o mesmo que dizer que não. Então, a pergunta tem a ver com a periodicidade de abastecimento de água. Pode ser regular pela rede, pode ser via poço, ou então por um caminhão-pipa. Se for regular, você tem acesso. Se for irregular, você é considerado como não tendo acesso regular à água. Nas áreas urbanas, seja no grande município, e o acesso é mais ampliado. No pequeno município, na área urbana, o acesso já começa a mostrar o dado que há muitos municípios onde o acesso não se generaliza, mas a questão principal está na área rural brasileira. Quando a gente fala de acesso à água, é exatamente, mais uma vez, na população pobre que vive na área rural do nosso país. Quer dizer, e mais uma vez, qual é a relação entre nível de renda e acesso à água? De novo, a mesma informação que a gente já viu sobre a parte de educação. População com nível de renda mais baixo é exatamente aquela população onde o número de indivíduos e domicílios com não acesso ao abastecimento d'água é maior. Então, o IBGE também fez essa decomposição e estudou aquela parcela da população que não tem, que tem renda média inferior a R$70 dentro de cada domicílio, para todas as pessoas do domicílio em média R$70. Dentre esse grupamento é onde eu vou encontrar a maior proporção de pessoas que não têm acesso à água. E se eu olhar essas pessoas na cidade ou no campo, eu vou ver que é no campo onde a população pobre tem menos acesso ao serviço de abastecimento d'água, ou poço, ou qualquer outra fonte de água. Agora, como é que aparece a questão da qualidade da água nessa pesquisa, ou não aparece? Por exemplo, uma coisa é a pessoa, às vezes, cava uma cisterna, cava um poço na sua casa, no interior, ou numa área rural, e essa água é de baixa qualidade, é uma água salobra, entendeu? É uma água até poluída. De repente, se o lençol freático estiver poluído, ele vai consumir uma água que é poluída. Quer dizer, chega esse requinte, esse detalhe, a pesquisa, ou isso é objeto de PNAD, de outro tipo de pesquisa? Veja só, o indivíduo, ele declara a origem da água que ele consome, mas este indivíduo, ele não pode afirmar se a água que ele consome é de boa qualidade ou de má qualidade. É uma empresa de serviço de saneamento ou outro sistema, inclusive, de saúde, é que vai fazer a análise dessa própria água. Então, não na análise da água, mas na análise seguinte que nós fazemos sobre o saneamento, é que a gente vai ver as condições de acesso até à própria água, indiretamente. Porque quando eu falar de saneamento, eu vou estudar a forma como ele tem acesso aos serviços de saneamento. Saneamento básico fornecido por empresas de saneamento, ou ele, por exemplo, constrói no seu próprio domicílio, no seu terreno, uma fossa. Bom, e se ele constrói uma fossa, e eu então faço a pergunta, é uma fossa asséptica ou não? Então, pelo tipo de higiene e pelo tipo de controle dos dejetos, eu poderei saber se o poço que ele usa para extrair água para beber pode estar contaminado ou não, mas indiretamente, não diretamente sobre a qualidade da água. Essas pessoas, esses brasileiros que não têm acesso à água,
Quer dizer, quem são esses brasileiros? A gente pode inferir alguma coisa, ou a pesquisa pode revelar alguma coisa pela renda, pela etnia, pela idade? O que é que pode ser pela região onde mora? Como é que está essa distribuição dos que não têm acesso à água? Regionalmente, a concentração maior está na população rural, independentemente da parte do território brasileiro. Quando eu for estudar essa população rural que não tem acesso à água e também ao saneamento, ela vai ser predominante na área rural nordestina, depois na área rural da região norte do país, e nestas áreas rurais do norte e nordeste do país, a população que tem menos acesso ao serviço de água ou poço ou qualquer outra fonte de água é a população de menor nível de renda. Quando nós analisamos o nível de renda, nós pegamos o extrato mais pobre da população, que são aqueles, como eu mencionei, de renda média no domicílio de R$ 70. E nesse contingente é onde eu vou ter a proporção maior de pessoas que vivem no campo com renda baixa e sem acesso na área rural e na área rural norte e nordeste brasileiro. É lá que eu vou ter o maior contingente de pessoas sem acesso à água. E parece um pouco óbvio, mas pode não ser, porque pesquisa a gente tem que ter um pouco cuidado, né, para fazer essas afirmações assim, mas se cruzarmos esses dados, vai aparecer que as pessoas que não têm acesso à água são exatamente as que têm de cor parda e negros, índios, vai aparecer que são pessoas de uma faixa etária mais elevada, ou vai aparecer que são pessoas de renda baixa. Dá para cruzar esses dados? Dá para cruzar. Alguns cruzamentos nós já efetuamos e, por exemplo, combinando os dados de renda como ponto de partida, eu vou ver que é na população de renda mais baixa, nesta população de renda mais baixa... E escolaridade também. Exatamente. Nesta população de renda mais baixa, eu já encontrei na área rural 60% dela quando são pessoas idosas analfabetas, e nesse contingente de renda baixa, com população rural, com pessoa idosa, com pessoa analfabeta, é onde eu vou encontrar uma proporção maior de pessoas que com essas características não têm acesso à água. E eu posso ampliar, não tem acesso à água, não tem acesso a saneamento, e é onde eu vou ter a proporção maior de pessoas, inclusive sem ter sequer banheiro privado para a própria família, situado para o uso exclusivo daquela própria família. E muitas vezes, quando a gente menciona banheiro, não é sequer dentro da própria construção do domicílio, pode ser do lado de fora, mas de maneira séptica e que possa ser utilizada. Ainda assim, nós vamos observar que esse contingente, renda baixa, nível de escolaridade baixa, inclusive com analfabetismo, com população idosa, ou então com muitas crianças, com mais de 3 crianças no domicílio, é ali que eu vou ter população sem saneamento, sem água e, às vezes, e muitas vezes, inclusive, sem ter um próprio banheiro exclusivo. A série especial Retrato do Brasil fica por aqui. No programa de hoje, você acompanhou como moram os brasileiros, segundo a avaliação do Censo Demográfico de 2010, apresentada pelo presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. No próximo programa, você vai saber mais sobre a renda das famílias. Contamos com a sua participação. Até lá.